E a partida tão esperada entre Palmeiras e Flamengo acabou não entregando o entretenimento que os torcedores gostariam. Mas ao final do jogo, talvez nenhuma das duas partes tenha ficado desapontada, tendo em vista que talvez não fizeram tanto assim, não correram tantos riscos assim pela vitória. Melhor para o rubro-negro, que empata fora de casa, continua invicto no ano, a única equipe da América do Sul invicta, e soma pontos em uma partida que é contra talvez o seu adversário mais perigoso. Só que teve coisas no jogo que poderiam ter sido melhor aproveitadas. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que o Flamengo teve uma vantagem tática durante toda a partida e acabou não conseguindo fazer uso dela para ter a vitória. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Tem um pessoal que me acompanha quase que diariamente aqui nessa vida de analista de desempenho amador na acepção da palavra, né, que trabalha por amor. E essa turma contribui com o meu trabalho com R$ 5 por mês, que é um valor simbólico, e ter acesso à transmissão tática que eu faço de todos os jogos. Na transmissão tática de ontem, eu falei sobre essa vantagem, então essa galera já sabe o que você vai saber já já. Então vamos lá mostrar como é que se desenhou essa partida, começando aqui da escalação do Palmeiras, depois da do Flamengo, e a gente vai ponto a ponto falando sobre cada detalhe que gerou esse 0-0 chato de ver. O Palmeiras, que entrou em campo contra o Inter, tinha teoricamente um 4-2-3-1, mas na prática puxava o Lázaro para ser como se fosse um ala pelo lado esquerdo, mantendo uma linha de 3 muitas vezes, com o Piquerez mais ali como um zagueiro. O que mudou nessa partida contra o Flamengo foi a saída do ex-jogador do Fla, do Lázaro, e a entrada do zagueiro Luan. Assim, o Palmeiras ficou com uma dinâmica de 3 zagueiros, com os 2 alas, digamos assim, Piquerez e Luan. Outra coisa mudou foi o lado do Endrick. O lado preferencial do Endrick foi o lado esquerdo, o que obrigou o Richard Rios a jogar mais avançado, deixando o Aníbal Moreno sozinho entre linhas. Esse espaço entre as linhas ia aparecer e o Flamengo poderia colocar ali o Arrascaeta, por exemplo, para gerar superioridade nesse espaço. Só que aí o Abel planejou o uso do Luan como se fosse o líbero das antigas, o jogador que variava entre o meio dos zagueiros e a frente da zaga, transformando aí o jogo de volta num 4-2-3-1 bastante excêntrico, que tinha nesse lado esquerdo do seu ataque muito mais gente povoando, mas também sem muita efetividade. Colocando o Flamengo em campo, a gente nota que o Flamengo foi num 4-2-3-1 com 2 volantes de novo, o que melhorou muito o desempenho defensivo do time, inclusive do Pulgar, que está com bastante dificuldade nessa temporada. Uma mudança é que o De La Cruz acabou ficando no banco, assim como o Pedro, dando lugar para o Carlinhos fazer sua estreia entre os titulares. O Carlinhos não é que ele tenha jogado mal, mas ele não conseguiu participar muito das dinâmicas do time, ainda carece de entrosamento e de adaptação. É um clube muito grande e ele veio de um clube muito pequeno. Ele vai precisar de paciência e nós vamos dar aqui toda a paciência que ele merece durante esse período de adaptação. Então o Flamengo foi com essa escalação e nós vamos para campo entender o que aconteceu no contexto. No início do jogo, o Flamengo não conseguia sair jogando e acabava tendo que jogar muita bola longa. Isso acontecia porque o Palmeiras executava uma marcação individual. Entendendo essa marcação individual, o Flamengo começou a tentar se valer de uma arma, usando a bola longa não apenas como uma forma de se livrar dela, mas como uma arma. E eu vou te mostrar por quê. Então o Flamengo juntava o máximo de pessoas possível para a saída de bola, usando muita gente. Por quê? Porque com a marcação individual, muitos adversários também subiriam. Vejam como o Palmeiras subiu 6 homens nessa jogada, marcando individual a saída de bola do Flamengo. Muita gente em um lugar, pouca gente em outro. Futebol é cobertor curto. Então, a tentativa do Rossi era de acionar o setor de ataque. Nesse setor de ataque existia um 1 contra 1. 3 jogadores de frente do Flamengo com 3 zagueiros do Palmeiras. Só que um deles, o Gustavo Gomes,
acabava tendo que se deslocar muito lateralmente para caçar o Bruno Henrique. O Gustavo Gomes é muito bom ali, rebatendo as jogadas, sendo um zagueiro mais posicionado. Ele virou ídolo do Palmeiras assim. Saindo para caçar, se deslocando muito, tendo que defender jogador rápido, não é melhor contexto para o Gustavo Gomes. Mas no começo o Flamengo não conseguia acionar o Bruno Henrique, porque essa bola longa ia curta, ia errada, e o Palmeiras conseguia, na base do abafa, tentar ganhar territorialmente. Na base do abafa mesmo, tipo latereio, tipo escanteios e bolas longas. Na sequência desse latereio aí, o Rossi entendeu que poderia acionar o Bruno Henrique no 1 contra 1. E assim ele fez. O Bruno Henrique foi para o 1 contra 1 e aí tomou talvez a primeira das suas decisões erradas na partida. Não finalizando, não queimando o goleiro, não indo para 1 contra 1 mais direto. O Bruno Henrique teve essa situação de superioridade durante toda a partida. E assim o Flamengo continuou tentando sair longo, utilizando essa bola longa para Carlinhos ou para Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi o principal destinatário dessas bolas longas do Rossi, com 6 lançamentos. 6 lançamentos do Rossi direto ao Bruno Henrique, aí deslocando o Gustavo Gomes, que abria muito espaço nas costas e muitas vezes tinha que recorrer para faltas. Né? Aqui um lance que o Fabrício Bruno está saindo, ele tenta uma bola por dentro e o Aníbal Moreno corta. Só que quando ele corta, o Carlinhos faz uma boa interceptação ali, um bom desarme, e já aciona o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, de novo, vai para esse 1 contra 1 e com a ultrapassagem do Carlinhos, vira um 2 contra 1 para cima do Gustavo Gomes, que acaba tendo que deixar a sua marcação. E aí o Bruno tem liberdade para cortar por dentro e encontra o Luiz Araújo, que finaliza bem para a defesa do Everton. Essa primeira jogada surgiu daquela superioridade que aconteceu do início ao fim do jogo. Aqui outro lance que o Alan faz uma ótima jornada do Alan de novo, faz o lançamento e o Bruno Henrique de peito tenta acionar o Pulgar que estava gerando ultrapassagem. A bola fica curta, mas ainda assim ela chega no chileno, que devolve muito atrás do Bruno Henrique. E aí o Bruno Henrique fica com a bola até de sofrer falta. Essa linha de defesa do Palmeiras, não à toa, como tinha que sair para caçar o tempo inteiro, não à toa, combinados, os 3 zagueiros fizeram 10 faltas no Flamengo. Sabe quantas faltas o Bruno Henrique sofreu? 8 faltas das 23 do Palmeiras. Ou seja, das 23 faltas que o Palmeiras cometeu, mais de 1/3 foi contra um único jogador do Flamengo. Por quê? Porque havia um mano a mano, um 1 contra 1 e um desencaixe. Eu já vou explicar um pouco mais sobre esse desencaixe. Quando o Flamengo já era superior no jogo, o Palmeiras teve de fato uma chance de gol que poderia ter aberto o placar num escanteio. E aí houve ali uma aposta da defesa do Flamengo em manter um comportamento quase que 100% zonal na marcação de escanteio. A melhor marcação hoje em dia é a mista. Por quê? Porque você bloqueia esses caras que vêm em velocidade. Por vir em velocidade, esses caras ganham inércia ali, ganham velocidade e ganham força e acabam ganhando os duelos. E aí o Palmeiras tem uma estratégia de manter 2 caras muito próximos, só tinha um jogador para bloquear essa velocidade e o Murilo subiu sozinho. O Flamengo tenta manter com a zona muita gente na frente da baliza, né, para que essas cabeçadas não acertem o gol, mas a do Murilo teria acertado porque ele conseguiu ir muito alto e foi para fora, né? Essa foi a única oportunidade do Palmeiras na partida. No segundo tempo, a vantagem tática de ter o Bruno Henrique ali naquele setor continuava posta, e nesse lance de contra-ataque ele conseguiu achar as costas do Mike e, de novo, tirou o Gustavo Gomes da sua posição. O passe era para ter saído nesse momento, em profundidade para o Arrascaeta, mas acabou saindo um pouco atrás, o Arrascaeta finalizou para a defesa do Everton. O Bruno Henrique teve inúmeras situações de 1 contra 1, onde ele iniciava muito bem as jogadas, mas não tomava a melhor decisão na hora de finalizar. Isso pode se dever um pouco ao gramado sintético, que deixava a bola ali pipocando. Esse é um gramado novo, não é exatamente igual ao gramado anterior que o Flamengo estava acostumado a jogar aí. Mas o Bruno Henrique teve 1 contra 1 o jogo inteiro contra jogadores que teriam uma desvantagem contra ele. Por exemplo,
o Gustavo Gomes se deslocando ali e tendo que defendê-lo, o Palmeiras com rodízio de faltas o parou. O que eu falei no grupo de membros é que se o Bruno Henrique tivesse tido uma grande tarde, o rubro-negro teria tido uma grande tarde, porque é impossível pensar que o Flamengo não teria vencido se o Bruno Henrique tivesse apresentado algumas das suas melhores jornadas, que não foram poucas e não serão poucas também, desse grande ídolo do Flamengo. Depois disso, houve as mudanças, o Palmeiras começou a apostar mais nos corredores, colocou o Lázaro, a bola não passa pelo meio de campo do Palmeiras, é incrível, né? O time só joga pelos lados do campo, só busca cruzamento, só busca a bola longa e também desce a porrada. E nesse lance aqui ele conseguiu, pela primeira vez, fazer aquela dinâmica de cruzamento na segunda trave, e o Varela geriu muito bem essa desvantagem de ter dois jogadores contra ele, ocupou o espaço, não tentou duelar por cima, mas atrapalhou o finalizador que acabou cabeceando nas mãos do Rossi. Depois disso teve o tal gol impedido, mas que estava tão impedido que assim não é justo falar que foi um gol anulado. A jogada não estava valendo porque a defesa se comportou muito, muito bem nesse lance. Isso é um gol da defesa, é um gol do treinamento das bolas paradas defensivas que funcionou muito bem nesse lance. O Flamengo tinha uma vantagem que poderia ter aproveitado melhor se o Bruno Henrique tivesse uma noite melhor. Ah, mas e se fosse o Cebolinha? Se fosse o Cebolinha, ele não teria levado tantas vantagens no duelo físico, especialmente quando o Rossi precisava dar essa bola longa. E talvez o Palmeiras tivesse conseguido pressionar mais do que conseguiu pressionar, que foi quase nada durante o jogo, porque ele dificilmente conseguiria ganhar esses duelos físicos do Gustavo Gomes. Então, o homem era o Bruno Henrique, era o mesmo Bruno Henrique que jogou, só que um Bruno Henrique um pouco mais inspirado teria resolvido esse jogo para o Flamengo. Não é que deveria ter tirado ele, não. O jogo era para ele, era para o próprio Bruno Henrique, que poderia ter sido o grande dono dessa partida. Não que ele tenha feito uma má partida, mas ele foi apenas regular. Se fosse o Bruno Henrique brilhante de outros tempos, o Flamengo teria saído com a vitória. Pô, mas o Flamengo poupou, e quando entrou os caras, eles começaram a trocar passe. De fato, aconteceu ali uma boa entrada do Gerson, o De La Cruz entrou bem também, mas o Arrasca não se achou em campo. O Flamengo conseguia ali dominar um pouco mais, mas o Palmeiras já era outro também. O Palmeiras já estava mais cansado, mais desgastado, e economizou o Flamengo muito tempo, 45 minutos do Pedro, que apresentava risco de lesão, antecipei para vocês aqui no canal, na véspera e na antivéspera, e o De La Cruz, ele tem problema de cartilagem no joelho, gente. Ele tem um problema seríssimo, que ele tratou com células-tronco. Arriscar ele no gramado sintético por 90 minutos, ou por 60 que fosse, numa sequência de jogos, será que era adequado? Então, gente, a gente tem que ter muita calma, e o que importa é que o Flamengo não perdeu no jogo mais difícil que ele vai ter no campeonato, no papel, que é fora de casa contra o principal adversário, continua invicto e fez 7 dos 90 pontos que ele vai fazer até o fim do campeonato. Seguimos na contagem regressiva para esses 90, jogo a jogo, aqui juntos, tá bom? Deixa o like de vocês, se inscreva no canal e eu fui.